R$ 5.000, meu amigo, caindo na sua conta todo mês, sem você precisar trabalhar nem um dia a mais para isso. Parece até papo de propaganda de internet, né? Eu sei. Mas eu tô aqui para te mostrar que isso é completamente possível. E para te mostrar que existem pessoas comuns que já conseguiram chegar lá. Você não precisa ter dado uma herança muito grande, ou sei lá, ter um salário de um grande executivo para isso. Porque a questão não é se isso é possível, e sim quanto tempo que isso leva. E essa é uma decisão que vai depender de você nos próximos minutos desse vídeo. Mas antes de falar em números, eu preciso ter certeza que você entende o que é um fundo imobiliário de verdade. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando exatamente sobre isso, mas vamos para uma breve contextualizada. Porque se você acha que você precisa comprar um imóvel, contratar um corretor ou assinar um monte de papelada, relaxa, porque não é nada disso. Então imagina assim, tem um monte de pessoas, cada uma dessas pessoas vai entrar com uma grana que tem. E juntas, elas compram um prédio inteiro. Seja um shopping, galpão logístico, um hospital, enfim. Daí, o aluguel desses imóveis são divididos. Isso proporcional a quanto cada um investiu. Você não precisa ser rico para entrar nessa sociedade. E no fundo imobiliário, você entra com 10 contos, sabe? Tipo assim, R$ 10 você já consegue comprar lá na bolsa. E sabe o que é o melhor? Por lei, os FIIs, eles são obrigados a distribuir 95% do lucro que eles recebem com aluguéis todos os meses. Eu não estou falando de bônus e nem de favor. Isso é uma obrigação legal. No meu ponto de vista, os fundos imobiliários, eles são uma das formas mais elegantes de você construir uma renda passiva. Isso porque você se torna sócio de um portfólio muito, muito grande a partir de valores acessíveis e ainda recebe mensalmente. Agora vem a parte interessante, todo mundo está querendo saber, que é quanto que você precisa ter para conseguir R$ 5.000 de renda todos os meses. Mas olha, depois de fechar esse cálculo, não fecha o vídeo porque tem um ponto importante que você precisa se atentar. Compartilhando a tela, a primeira coisa que a gente precisa calcular é saber quanto que a gente precisa ter para que caia na nossa conta R$ 5.000 todos os meses. Para isso, eu vou fazer 5.000 dividido por 0,9%. E por que eu decidi colocar 0,9%? Porque isso aqui representa a nossa rentabilidade mensal. Hoje, pessoal, é muito tranquilo de você encontrar um fundo imobiliário que te entrega essa rentabilidade todos os meses. Então, fazendo esse cálculo, a gente chega no valor de R$ 555.555. Esse é o valor que a gente precisaria. Agora, vamos lá para a calculadora do investidor 10. Vamos ver em quanto tempo, fazendo aportes mensais, a gente conseguiria chegar nesse valor. O valor inicial eu vou considerar aqui zero. Vamos supor que você não tem nada ainda. A taxa de juros eu vou colocar a 0,9% ao mês. O período eu vou colocar aqui 15 anos. E o valor de aporte mensal, vamos colocar R$ 1.500. Vamos supor que você consegue todos os meses aportar religiosamente R$ 1.500. Calcular. Quando eu cliquei em calcular, ele trouxe aqui para mim o valor total que foi acumulado em juros, 399.434, quase R$ 400.000. A gente tem um valor total que você realmente investiu. Então, repara que o valor que você investiu, olha só, ele é bem menor do que o valor que rendeu pelos juros compostos. Isso traz para a gente um valor total final de 669.434. Ou seja, é um valor bem acima do valor que a gente realmente precisaria para chegar no nosso objetivo de R$ 5.000 caindo na conta todos os meses. Então, eu vou diminuir o tempo, vamos colocar aqui 14 anos e clicar aqui em calcular e ver o que dá. Olha, agora aqui ficou bem mais próximo, 584.203. Vamos colocar 13 anos para ver se em 13 anos a gente chegaria nesse valor. Vou clicar em calcular de novo, 507.000. Ok, beleza. Então, o que eu entendi aqui? Que entre 13 e 14 anos, a gente já consegue chegar nesse valor. Eu vou voltar aqui o nosso período para 14 anos, clicar em calcular e vamos entender esses números. Então, o total em juros foi de R$ 332.203, o valor total investido foi de R$ 252.000 e o valor total final, R$ 584.203. Descendo um pouquinho aqui, ó, a gente vê esse gráfico. E esse gráfico ele é bem interessante porque ele nos traz de forma bem visual, essa questão que a gente sempre bate na tecla dos juros compostos. Repara que no início dos seus investimentos, é basicamente o seu dinheiro que você está aportando ali todos os meses. Você quase não vai ter um grande salto com relação aos juros compostos. Mas com o passar dos anos, o azul claro, que representa o valor dos juros compostos, ele vai aumentando. E o azul escuro, que é o valor que você vai aportando, o valor acumulado ele fica menor do
do que o valor acumulado em juros. Reparem só. Por isso que é tão importante você ter consistência nos seus aportes, porque é a partir dessa consistência que você vai conseguir fazer com que essa mágica dos juros compostos ela aconteça. Agora vamos para um outro cenário aqui. Vamos supor que ao invés de R$1.000 você consiga guardar todos os meses R$3.000. Vamos ver aqui quanto que você teria nesse mesmo período de 14 anos. Observem que, considerando o mesmo período e aumentando o valor do aporte, já aumenta consideravelmente o valor total final, que passa a ser de R$ 1.168.406. E claro, consequentemente, o valor total em juros ele também vai ser bem maior, vai ser de R$ 664.406. O valor total investido por você vai ser de R$ 504.000. Agora, como o nosso objetivo é ter R$ 5.000 todos os meses, vamos reduzir o tempo aqui, vou colocar aqui 9 anos, e vamos clicar em calcular. Olha só, aqui a gente chegou bem próximo, R$ 543.919. Então eu imagino que para chegar nesse valor, a gente vai demorar cerca de 9 a 10 anos. Vou colocar 10 anos para a gente ver quanto que a gente consegue. Vou clicar em calcular e olha só, em 10 anos a gente consegue R$ 643.000. E aqui vocês podem brincar com os valores, tá? Vou até deixar o link da calculadora na descrição para vocês ajustarem aí para a realidade de vocês. Então, talvez a taxa de juros, você faz um investimento que a taxa de juros consiga render 1% ao mês, você já vai encontrar um outro resultado aqui. E pessoal, isso é bem possível, tá? Vou mudar aqui a aba e vou procurar, por exemplo, pelo BTLG11. O BTLG11 ele é um fundo imobiliário que eu tenho na minha carteira e eu gosto muito desse fundo. Ele é um fundo de tijolo e reparem aqui a variação nos últimos 12 meses, 13,66. Isso deve dar o quê? 1, alguma coisa, 1,05 por aí. Então, vocês podem ver que se você busca por bons fundos, por bons ativos, e observem que isso não é uma recomendação de compra, só estou trazendo para que vocês consigam visualizar de que é possível, você consegue uma rentabilidade muito boa. E um outro ponto que eu quero deixar bem claro aqui é que é extremamente importante a diversificação da sua carteira. Então não pega todo o seu dinheiro e joga, por exemplo, num BTLG11 da vida. Então, resumindo o vídeo aqui hoje, o fundo imobiliário, ele é uma renda passiva real. Além disso, ele é legal e acessível. Na nossa simulação, considerando essa taxa mensal de 0,9% ao mês, você precisaria de aproximadamente R$ 555.000 investido. Dessa forma, você conseguiria uma renda de R$ 5.000 todos os meses. Isso parece muito, mas com aportes consistentes e o reinvestimento dos seus dividendos, isso é um objetivo completamente alcançável. A carteira, ela precisa ser diversificada, então é bom você ter fundos de papel, fundos de tijolo e fundos híbridos. E pessoal, só antes de encerrar o vídeo, eu queria dar uma cutucada aqui em vocês para vocês pensarem junto comigo. Quando a gente pensa em ter uma renda passiva de R$ 5.000 por mês, a gente precisa ficar atento a um ponto. Não necessariamente cair na sua conta R$ 5.000 todos os meses significa que você deve gastar todos esses R$ 5.000 todos os meses. Porque você precisa lembrar que a inflação todo dia ela está consumindo um pouco da sua moeda. Então, para o seu dinheiro, para o seu patrimônio, ele não ficar defasado, é sempre importante você lembrar que o reinvestimento, pelo menos de parte desse dinheiro, ele precisa acontecer. Bom, essas são as minhas dicas de hoje para você. Espero que você tenha gostado do vídeo. Eu estou tentando trazer toda semana um conteúdo novo aqui no canal, então fica atento. Um grande abraço, bons investimentos e até breve.